Glória a Deus, começando aqui mais um podcast, mais um episódio do Crente Podcast. Quero agradecer a você que está chegando aí, está sempre nos assistindo, você que nos ouve, maratona aí os nossos vídeos, né? Eu quero agradecer a você que é inscrito, a você que é membro, a você que não é membro do canal. E é sempre um prazer enorme estar aqui trazendo testemunhos que edificam a nossa fé, a minha fé, a sua fé, né? Você que está aí limpando a casa, você que está dirigindo, você que está aí nesse momento, pode estar na academia, não sei onde você está ouvindo. Para um pouquinho aí, clica no curtir nesse vídeo, né? Compartilha aí com seus amigos, com seus irmãos da igreja, esse testemunho, porque hoje o testemunho é forte e especial e eu vou contar para você já o motivo. E para você que quer vir aqui contar o seu testemunho aqui no Crente Podcast, o que você tem que fazer? Aqui na descrição do vídeo tem lá o nosso WhatsApp, tá? Você clica lá, tem o número do WhatsApp, clica no link, já vai cair no nosso WhatsApp. Você grava um vídeo de até 20 minutos contando o seu testemunho e nós vamos ouvir o seu testemunho. E se for da vontade de Deus, você vai estar aqui contando o seu testemunho. O Crente Podcast abre esse espaço para que você que está aí do outro lado possa vir contar. Se você tem um testemunho ou conhece alguém que tem um testemunho abençoado aí, quer vir aqui no Crente Podcast contar? Então entre em contato conosco, tudo está aqui no link, na descrição do vídeo, tá bom? E se você quiser participar da nossa comunidade do WhatsApp, pode participar também, tá tudo na descrição do vídeo aí. Nós temos uma comunidade lá, onde nós postamos a nossa novidade. Estamos no Instagram, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, em todas as plataformas. Estamos no TikTok também, está no Kawaii, tem todas as plataformas do Crente Podcast. Você pode nos acompanhar, tá bom? Você já se perguntou como é a vida de um criminoso? Já se perguntou como é a vida de um estelionatário cibernético? Já se perguntou como é a vida de uma pessoa que usava drogas ilícitas? Você já se perguntou como é a vida de uma pessoa que sofreu tortura pela polícia? Já se perguntou como é a vida de alguém que viveu 37 anos na escravidão do pecado? Já se perguntou como é a vida de uma pessoa que foi liberta da prostituição e da pornografia? Já se perguntou como é a vida de uma pessoa que foi presa e viveu uma vida de humilhação nas mãos de Satanás? Então o testemunho de hoje é forte, tem muita coisa. Você vai conhecer alguém que foi liberto de tudo isso. No podcast de hoje, vamos conhecer o testemunho de vida de um ex-criminoso e escravo de Satanás. Por 37 anos, você vai ouvir como ele encontrou Jesus e foi liberto de espíritos malignos, do vício extremo, do roubo e do pecado. E hoje você vai conhecer o Júnior Brazão. Então eu quero chamar ele aqui, quero agradecer. Seja bem-vindo, Júnior, ao Crente Podcast. Amém. Quero agradecer a tua presença aqui, por ter vindo aqui até o Crente Podcast. Ele é de Uberlândia, Minas Gerais. Viajou aí um pouquinho de horas para estar conosco aqui. Amém. E quero agradecer por o senhor ter vindo aqui, viu? Amém. Você, junto com a sua esposa. Eu que agradeço. Visitar a nossa cidade. Glória a Deus. Então, seja bem-vindo. Eu quero que você fique muito à vontade. Amém. Contar a tua história. E você tem uma palavra de hoje aí que você vai mencionar para nós aí. Fique à vontade. Sim, paz do Senhor. Em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade, porque falar do amor de Cristo e o amor que me alcançou e alcança cada um é maravilhoso. Eu só quero trazer 2 versículos, porque realmente porque cada um que é liberto, cada um que traz testemunho, eu creio que tem seu versículo, tem seu livro, onde é que Jesus mostra, e essa vida pecaminosa que eu tive, eu vejo nesses 2 versículos. Está em 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes
liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. E também está em 1 João 3,8, que diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Você se importa só de eu orar um minutinho? Pode, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Sim, Jesus. Obrigado pela oportunidade aqui de falarmos do Teu amor, da Tua misericórdia. Pai, que o nome do Senhor aqui seja engrandecido. Sim, o testemunho, Pai, é do Teu milagre a cada um que vem aqui, Pai, para falar do Teu amor, da Tua libertação, da Tua cura. Que almas sejam alcançadas, que grilhões sejam quebrados, Pai. Que haja, Pai, escama dos olhos caído, que haja tampão dos ouvidos retirados, pelo amor de Cristo. É por isso que nós te oramos e agradecemos. Sim, Amém, Jesus. Senhor. Amém. Júnior, você contando aqui, você nos deu um resumo sobre o seu testemunho, né? Você foi uma pessoa que viveu no mundo do roubo. Você tinha um impulso muito grande pelo roubo, né? Por onde você passava, você roubava. Isso. Roubava no supermercado, você já roubava pela internet, né? Como é que diz pela internet? Crime cibernético. Crimes cibernéticos. Então você viveu isso por muitos anos, né? E muitas outras coisas também que você vai mencionar aqui, que é o vício da pornografia, Isso. assim como eu falei aqui. Como que teve início tudo isso na sua vida, né? Vamos começar por aí. Então, para mim falar, eu tenho que falar desde o início da minha infância. Na verdade, eu só queria também deixar aqui para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo. Mãe, a senhora não tem culpa. Pai, o senhor não tem culpa. Tia, a senhora não tem culpa. Tio, avô, quem for, pais de criação, padrinhos, não tem culpa. Se você não conhece a Cristo, você foi uma vítima do inimigo que não apresentou Cristo ao seu filho, ao seu sobrinho. Porque é o que aconteceu comigo. Minha mãe me apresentou a Deus na minha infância, mas como a gente vem do pecado, como está aqui, se a gente está no pecado, a gente é filho do diabo, não tirando a minha culpa, a minha fraqueza da minha carne, mas eu vejo que a escravidão dele me levou a tudo isso. E nessa vida que eu venho falar há 37 anos, é uma escravidão que eu tento entender, mas hoje eu vejo que foi um propósito que Deus pôs no meu coração de vir aqui falar. Até hoje eu vejo por que eu nasci roubando. Você falando que crime cibernético, nos roubos no mercado, realmente eu falo que eu roubei todo mundo à minha volta. Eu roubei tia, avó, mãe, pai, Deus. Então a minha infância foi uma vida de crime, um início de uma vida de crime que veio até os últimos crimes que no final eu cometi durante mais de década, que foi o crime cibernético e estelionato. Na minha infância eu me lembro desde criança, eu falo geralmente que desde quando eu me entendo por gente, eu comecei a roubar. E não é como muita gente fala, que é falta de vergonha na cara ou falta de apanhar, não. Minha mãe e meu pai me corrigiram muito. Perdi meu pai aos 12 anos. Meu pai teve seus problemas com bebida. Familiares, inclusive, julgaram muito a minha mãe. A minha mãe deveria também estar aqui para dar testemunho. Uhum. Porque eu falo para ela que ela tem que testemunhar. Porque o testemunho dela também é muito forte. Porque uma mãe viúva, que ficou viúva com os 19 anos, depois com uns 20 e poucos, que foi do meu pai, teve um filho problemático, que sou eu, sou o caçula de 3 filhos. Tenho meu irmão também, que vai fazer 50 também, que teve seus problemas. E a minha mãe, viúva de 2 maridos, e
visitava eu num presídio, visitava meu irmão, inclusive foi preso aqui em São Paulo, passou em Presidente Venceslau, Lavínia. E para falar desse testemunho, eu tenho que falar da minha infância, a vida que se inicia e a estratégia do inimigo. Mas na tua infância você tinha motivos, né? Sua mãe te dava tudo o que você precisava? Então, na verdade, a minha mãe e meu pai sempre me deu o que precisava, mas desde a primeira tentativa deles de colocar eu ganhar meu dinheirinho, que é normalmente a gente que é do interior, vender picolé ou vender salgado, comecei a vender picolé, comecei já, em vez de vender picolé, falar que roubou, que gente me roubou os picolé, eu vendia pro meu pai. Mas enfim, começou tudo aí. A minha mãe me dava os meus brinquedos, mas a minha irmã me levava para fazer as faxinas dela, eu roubava as casas, roubava os meus vizinhos. E tipo assim, não é aquela coisa, é falta de apanhar, não é. As pequenas artes que eu praticava, minha mãe me corrigia. Chinelado, meu pai. Por mais que meu pai teve os problemas dele, meu pai, eu sei o coração que ele tinha e o tanto que ele me direcionou. Tanto que eu vejo hoje, por mais a vida pecaminosa que eu tive, eu vejo o coração que ele me herdou ou que me deu de herança, que foi uma pessoa boa. Mas nessa vida pecaminosa eu comecei em pequenas coisas, pequenos furtos, roubando brinquedo dos vizinhos. Eu entrava na casa do vizinho para comer Neston. Era falta de não ter em casa? Não, era algo que eu não sei o que conduzia. Não era falta querer adrenalina. Roubava relógio e desde criança já era humilhado. 6 anos de idade, 7, roubava na época, quem é mais velho vai lembrar, fazia coleção de calendário de pôr em carteira. Então roubava dinheiro do vizinho, roubava calendário, era descoberto e ficava sem brincar com a turma da rua, de jogar um vôlei, uma queimada. Então não é falta de apanhar, não é falta de humilhação igual muita gente fala, é falta de vergonha na cara. É falta... Não, é uma escravidão. Hoje em dia isso aí é tratado como uma síndrome, né? Também. É chamada cleptomania, né? Isso. Cleptomania é um síndrome que, inclusive, é tratado isso aí. Tem medicamento, inclusive. Sim. Que existem muitas pessoas... Eu já trabalhei em supermercado durante muitos anos. Uhum. E eu já vi muita gente assim, ó, que tinha dinheiro roubando no mercado. Se Às vezes torna um nem prazer. precisava daquilo, roubava, mas era uma compulsão que a pessoa tinha por roubar, que era assim, aí as pessoas perguntavam assim, mas como uma pessoa se veste tão bonito, né, ter um carro tão bonito daquele ali, andava, né, roubando dentro do mercado, colocando as coisas dentro da bolsa, né, e a gente ficava sem entender. Hoje a psicologia trata como uma síndrome, né, da cleptomania. Sim. Existem tratamentos para isso. Também. Mas no caso, na época, você não procurou isso, né? Ninguém não entendia. Eu já vi famosos. Já vi famosos que tem. Inclusive tem uns famosos americanos que têm esse problema. Pessoas bilionárias que têm essa síndrome. Mas eu não considero e também não estou colocando só a culpa no Satanás. Porque tem a nossa culpa, tem a nossa escravidão, tem onde é que o apóstolo Paulo fala que tem a nossa vontade da carne. Se eu alimento mais a carne, o meu espírito vai pender para a carne. Claro, e você foi alimentando, né? Eu fui alimentando. Você alimentou sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de pessoas para te orientar. Na verdade, tinha. A gente chega a partir do momento que você começa 6 anos de idade, querendo ou não, você já tem uma noção que você vai fazer e não vai. Espera aí, se eu fazer isso, eu apanho. Se eu fizer isso daqui, eu não apanho. Então, é muito rápido que a gente aprende o que é certo e o que é errado. É muito rápido que você vai conhecer. Se você pegar algo, você vai preso, vai acarretar uma punição. Então, é igual eu tô falando, não estou colocando a culpa completamente no Satanás, mas no mundo espiritual, ele também vai te fazendo
crescer no sentido... Ele vai aproveitar que você tá dando essa brecha, né? Ele vai te colocar vai te aqui... destruir. Afundando mais. Porque, querendo ou não, eu comecei com coisas simples. Aí eu te falo, eu tento colocar os anos que eu tinha, porque eu olho tudo que eu já fazia antes dos 12 anos, quando meu pai faleceu. Então, eu tento colocar a minha idade, às vezes eu posso não falar exato, justamente por isso, porque antes do meu pai falecer com 12 anos, eu já saía de um bairro, na cidade de Patrocínio, que foi onde eu cresci, eu já saía de um bairro para jogar videogame, que na época também era o que eu buscava recurso, quebrava vidro de carro para roubar a bolsa, para me pegar e ir para a locadora de videogame. Então, eram coisas que a minha carne ou as minhas vontades era superior ao sofrimento que já causava retaliação na minha vida. Então eu praticava muita coisa, desde roubar dinheiro da minha mãe, desde roubar o meu vizinho, os vizinhos na frente, eu ia lá no fundo para entrar no quarto deles para pegar dinheiro. Inclusive, quando eu falo que eu roubei todo mundo à minha volta, é literalmente, eu não perdoei ninguém para mim satisfazer os meus desejos, as minhas vontades. Inclusive, a minha mãe me apresentou Deus muito cedo. Eu já passava aí com ela nas reuniões, eu passava nela com os congressos, e até o dízimo eu roubava na igreja. E isso com os meus 9 anos. Então era bem intenso. Dízimo? Dízimo. Tem os gastos. Como você conseguia essa Na verdade, tem os gasofiláticos para depositar o dinheiro, e não tinha envelope. Então depositava e o dinheiro ficava dobradinho ali e não caía totalmente pro gasofilático. Pegava o palitinho de picolé, passava e tirava as notas. Foi no começo do real, eu não lembro que época que saiu o real. Mas naquela época eu já andava com nota de R$50, uma criança. A gente precisava comprar fichinha para retirar os alimentos nos congressos. Eu ia no saco de lixo, rasgava, pegava as fichinhas, limpava, que não era rasgada por completo, comprava os lanches. E nessa brincadeira foi crescendo, igual eu falando da vida pecaminosa, de pornografia, de masturbação, de toda essa vida pecaminosa. Eu conhecia pornografia criança, 9 anos, 8 anos. Eu conheci revista, e aí eu fui me libertar. Jesus me libertou com os meus 37 anos. Meu Deus, foi muito tempo. Muito. E não era uma vez por dia. Se tornava 7, 9. Meu Deus. 6. Então, criança, quase dilacerando seus órgãos. Então, não é muito intenso. Acho que, tanto que o apóstolo Paulo fala, em algumas passagens ele fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, eu vejo que a vida pecaminosa, nessa escravidão, a satisfazer a carne é muito. Isso deve ter devastado a sua vida sentimental, né? Literalmente. Eu hoje eu agradeço e tenho uma gratidão extrema, tanto que eu não falo só a coragem, porque aqui é a direção do Espírito Santo, mas para mim falar o testemunho, eu creio que tudo isso que foi devastador na minha vida tem um propósito. Quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, eu creio que aqui Deus quer encontrar pessoas que estão na escravidão. A escravidão, porque se eu for resumir a escravidão que eu tive, quando se fala do versículo, ser escravo daquilo que te vence, já tive vício. Comecei com maconha. Na verdade, eu comecei com roubar. Vício de roubar. Vício de maconha. Vício de cocaína. Vício de crack, que eu comecei com os 14, parei aos 21, com cocaína também.
perpetuou na pornografia desde os 7, 9 anos. Nessa história toda, de criança até nessa idade, no decorrer, eu tive vício de jogatina, porque eu cresci, meu pai era comerciante, tinha mercado, depois passou para bar. Eu comecei a beber criança cedo. Eu comecei com 10 anos de idade, mais ou menos. Jogo de sinuca, jogo de baralho, jogo de caça-níquel. Depois que eu parei com os 21 com química, chegou aos 29 anos, aí eu já quis tomar outros tipos de droga. Desculpa tá saindo lá da infância para indo, mas só para esclarecer um pouco a respeito dos vícios. Depois eu passei a tomar, que a gente vê uns remédios que é para déficit de atenção, que é a Ritalina, que é para ter mais atenção para estudar. Eu tomava para ter mais atenção nos crimes cibernéticos. Ritalina, Vivance, que é só um remédio que é receita amarela. Depois eu tomei bala, doce, MD, loló. No decorrer da vida eu cheguei a experimentar cocaína injetável. Então nessa brincadeira tudo, a gente vai na escravidão, que eu falo brincadeira no sentido de ir se perdendo, deixando se levar para os impulsos, pelo que eu não vou colocar só o inimigo, mas a minha carne vai levando. Então você entra num abismo, tanto que a palavra fala abismo traz abismo. E nessa brincadeira foi resultando esses 37 anos. E voltando à infância, até antes do meu pai, é algo que, igual eu te falei, 37 anos de escravidão, fica um pouco... Eu estava até falando com a minha esposa que fica um pouco complicado você vasculhar ou você pegar e remoer no seu passado. Mas a minha história é para ser glorificado o nome de Jesus. Então eu não posso deixar de falar. Mas na minha infância foi muita coisa. Não é normal você roubar sequer garrafinha de refrigerante na escola, pôr na mochila. Faltar um ano na escola sem a sua mãe ter noção. Um ano que eu falo assim, você perdeu um ano, faltar um mês, 2 meses, fingindo que está aí na escola. Matar a aula debaixo da cama, matar a aula em cima do telhado. O que você sentia depois que você roubava, assim, quando você era criança? Qual era o seu sentimento? Se eu falar qual o sentimento aqui, eu vou estar saindo um pouco realmente de algo que eu não lembro. Mas simplesmente era uma satisfação de poder fazer o que tinha vontade. Ali já começa a não ter limite. E quando... Você queria ter algo fácil, né? Sim, algo fácil e querer satisfazer realmente a necessidade. Porque é algo, se a gente hoje, eu falo, se eu não tiver com Cristo hoje, tanto se a gente não renovar a nossa mente, como o apóstolo Paulo fala todos os dias, automaticamente a nossa carne quer voltar no pecado, quer voltar lá na pornografia, quer voltar lá não ter a luxúria, quer voltar a ter o seu luxo, o seu conforto, mesmo que seja no errado. Então hoje eu observo que tudo isso que eu cometi, essa vida criminosa, criança, vem resultando a isso. Mas desculpa sair lá atrás. Mas voltando ainda na minha infância, até meus 12 anos, roubo atrás de roubo, meu pai com os problemas dele de bebida, e eu pegando dinheiro dele, eu pegando dinheiro da minha mãe, fazendo compra no mercado. Mesmo que ela trabalhando costureira a vida inteira e não conseguia pagar, eu comprava. Uma vida sem limite, mesmo criança, e não era falta de apanhar. Ela chegava, me corrigia, me batia, e a vida foi começando uma vida muito pecaminosa, uma atrás da outra. Criança eu tinha, se não me engano, a primeira vez que eu tive contato com polícia, peguei uma mobilete sem camisa voltando do clube,
sem camisa, sem capacete, peguei a mobilete de um primo meu e fui embora para casa, atravessando quase a cidade. A polícia me pegou, parou um senhor de moto, me levou para o batalhão, chamou a viatura, me levou para o batalhão. A polícia me levou em casa com 3 policial. Ali foi minha primeira experiência com polícia nesse sentido, sem cometer crime. Mas nessa trajetória até os 12 anos, foi muita humilhação. Foi muita humilhação. Me pegando no supermercado, roubando bolacha, me pegando na porta de clube, porque eu roubava banco, roubava bicicleta na porta. Então, os pequenos delitos que foi dando início dessa vida, dessa trajetória que o inimigo me colocou e também a minha... E seus pais sabiam que você fazia isso? Eles te corrigiam? Algumas coisas que chegavam aos ouvidos deles, sim, me corrigia, me batia, perguntava por quê. O que toda mãe faz, o que toda mãe fala, por quê? Falta alguma coisa, te dou tudo, e assim por diante. Por acaso você está vendo alguém que comete isso? Então, nessa trajetória, eu era muito impulsivo na minha carne. Por exemplo, eu já fiquei internado em um hospital para fazer cirurgia. Eu mesmo fugi 2 vezes, tirei o soro. Uma vez eu fugi do 2º andar, tirei o soro da minha veinha e pulei a janela, desci, fui embora. Minha mãe ainda estava até na igreja, porque eu precisava ficar de jejum para fazer, não sei se era cirurgia ou exame no outro dia. Eu passei na igreja e falei, mãe, eu vim embora, tô com fome. Da outra vez, fugi, tinha um dinheirinho no bolso que meu pai tinha me dado, saí, peguei um lanche e fui comendo até chegar em casa. Então nessa brincadeira que, através do que eu vejo, o que eu fazia para minha carne, para o pecado, hoje eu carrego essa palavra comigo. Eu tenho que ter muito mais força hoje para mim fazer para Deus o que eu fazia para o pecado e para a carne. Tá fraco? Olha o que você fazia para a carne e faz para o pecado. E eu tento me alimentar 24 horas da presença do Senhor justamente por isso. Porque eu fui muito fraco para a carne. E a carne foi muito forte na minha vida. Mas nessa infância, faltando de aula, os pequenos furtos, roubava no trabalho da minha mãe. Você tinha muitos amigos? Você levava amigos também para cometer esses crimes? Não. Ou era você sozinho? Sozinho. Inclusive... Como que era a sua relação com amigos? Você conseguia ter amigos? Sim. Ou você era muito solitário? Ficava um pouco complicado. Porque, como eu te falei, que eu roubava todo mundo da minha volta, os meus primos que eu tinha convivência, que eu dormia, eu roubava eles. Eles perguntavam por quê, chegava com um brinquedo novo, diferente. Eles não sabiam como conseguia. Tentava ter uma vida, mas até então ficava meio complicado, porque até algumas tias achavam que era culpa da minha mãe, e não é. Não é. Então, por isso que eu falei aqui no começo, para não deixar o Satanás colocar culpa na cabeça da mãe ou do pai, porque querendo ou não, a libertação do pecado é Jesus. É igual eu carrego para mim uma palavra. Eu tenho um filho de 12 anos e futuramente, a hora que tiver um filho com a minha esposa, que a gente não tem, ele pode olhar para mim e espelhar como pai, cristão, servo, andar na obediência do Senhor, mas se ele não tiver um encontro com Jesus, não vai conseguir. Sim. Então eu olho e vejo pessoas que julgaram minha mãe, não foi culpa dela. Eu estava até conversando com ela há poucos dias, eu já perguntei, mãe, a senhora se sente culpada? Eu me sinto, porque a palavra do Senhor vai falar. Eu não lembro em qual livro, aonde fala, apesar que fala nos 3 livros,
onde fala que Deus, ele castiga filho, neto, bisneto, até 4 gerações, mas ele também abençoa e multiplica até 1000 gerações. E a minha mãe usou essa palavra, falei, mãe, tira isso é coisa de Satanás. Jesus veio para quebrar essa maldição hereditária. Se a senhora errou, Jesus está para quebrar, não foi culpa da senhora. Então eu fico pensando, porque para uma mãe que olha um filho desde criança roubar, olha o outro também com problemas de droga, tráfico, e vê essa vida de tristeza, sempre visitando presídios, cadeias. Mas teve mais alguém da sua família que teve esse problema ou foi só você? Na verdade, o meu irmão, ele começou a usar drogas também, que não dando testemunho dele, mas a gente compartilha a batalha. Ele começou novo também, com 17, mas não foi ele que apresentou. Na verdade, um lar sem Cristo, Satanás bagunça, faz festa. E meu pai, infelizmente, teve problema com a bebida. Então Satanás já começou a bagunçar. Por isso que eu falo, se mãe, pai, tia, avó, quem é cuidador da criança, se não está em Cristo, ele também é mais uma vítima do Satanás. Ele também é mais uma vítima do pecado, da escravidão do inimigo. E nessa brincadeira tudo, até meus 12 anos, até meu pai falecer, foi muita batalha para minha mãe. Muita batalha da minha mãe. Porque meu pai, no final das contas, ele faleceu em cima de uma cama, bebendo 2 litros de pinga. O inimigo tragou a vida dele, levou, porque ele não foi em Cristo, igual eu falo com a minha mãe. Minha mãe batizou, mas se ela foi em Cristo, meu coração está em paz. Meu pai não foi. Meu pai ele faleceu com 37 anos. Eu olho pra mim hoje com 41. Novo, né? 37 anos em cima de uma cama, tomando 2 litros de pinga. Tentou parar, tanto que ele faleceu no pronto-socorro quando a última vez que ele internou. Então ele internou várias vezes. Eu não vejo em nenhum momento que foi erro do meu pai e da minha mãe. Não estou falando isso tirando a carga, a responsabilidade nenhum. Ao contrário, eu falo hoje que tudo é Cristo. Se a família não está dando certo, por mais que seja aparentemente tudo ok, casal profissional, trabalhador, bem-sucedido, tem tudo aos olhos da sociedade, mas se não tiver Cristo não tem nada. Então eu não quero, de forma alguma, tirar a glória do Senhor. Então, essa vida pecaminosa, essa vida já desde criança, de roubos e pecados, pornografia, porque eu falo que no meu tempo de criança, essa escravidão de pornografia, de entrar na vida de uma pessoa, de um casal, ou de um pai, ou de uma criança, tinha mais dificuldade. Era um dia de sábado, quem é mais antigo vai lembrar que era cine privê, que tinha poucas cenas, não tinha sensualidade nas novelas, não tinha nada. Mas naquele tempo você tinha que ter uma revista, gastar um dinheiro. Na infância, se eu for... Às vezes eu uso artigo. Ou melhor, depois da vida de presídio, de cadeia, a gente passa a falar muito artigo. Mas sem ser artigo na infância, era só roubo mesmo, que é o artigo 155. Roubo de invasão de casa, roubo, quebrar vidro de carro, vizinho, essas coisas. Aí, você entrou para crime cibernético. Isso aí foi que idade que você começou a fazer? Então, o crime cibernético, na verdade, para mim pegar e falar dele, eu tenho que falar da minha adolescência, porque esse mundo de crime e essa escravidão que eu vivi, a gente foi tentando, querendo sempre mais, tentando, porque na infância eu já ficava pensando, gente, eu preciso fazer dinheiro, preciso satisfazer as minhas vontades, desde
o que a gente vê em filme, que a gente vê em alguns filmes que às vezes relatam vivência realmente de adolescentes que entram por crime, até a nossa vida no Brasil, querendo ter um tênis bom, querendo usar uma roupa boa, e realmente a nossa vontade da carne leva a isso. Mas como que o senhor descobriu que existia crime? Na verdade, que ano que foi isso? Desculpa. Você descobriu que existia crime cibernético? Com que idade? Ah, sim. Não, na verdade eu entrei em crime cibernético no estelionato, isso foi com 20 a 12 anos atrás. Isso com 27 anos. Foi após eu ter saído do presídio, que eu fiquei 1 ano e meio que eu vou chegar. Como funcionava esses crimes? Cibernético ou outros? O cibernético, como que era? Mal lhe pergunto se você quer que eu vou na adolescência ou falo do cibernético? Não, eu quero saber como que funcionava os crimes que você fazia. Crime cibernético é várias modalidades. Como que eu posso dizer? Desde crime cibernético por ligação, pegando os dados, ou é muito a fundo, porque eu falo que abre um leque de situação. Se você tem acesso, por exemplo, eu tinha acesso a certos programas ou acesso a certos canais que com a placa do seu carro eu achava tudo sobre você. Então, e isso você aprendeu? Você foi buscar pessoas que te ensinassem isso? Não pessoas que ensinassem da mesma forma. Você aprendeu sozinho? Não, da mesma forma como criança eu fui buscando satisfazer minha carne, no decorrer da vida esses crimes vai aumentando, querendo ou não, você vai buscando. E eu entrei nessa vida, e eu falo a vida pecaminosa e a vida de crime, e eu falo o laço do Satanás que está na palavra do Senhor. Toda vez que você quer largar o que te faz escravo, é onde é que ele abre mais uma porta. Então toda vez que você quer sair do laço, como foi quando eu conheci o Evangelho, quando eu conheci a Cristo com uns 17 anos, ele abriu portas, ele me levou em mais abismo que atrás abismo, como está na palavra. Então, para mim chegar aí, eu preciso voltar um pouquinho também na minha adolescência, que foi aonde eu cometi o primeiro crime, que foi roubo, que eu roubei, que vizinho, na época era um videogame Super Nintendo, que foi a primeira vez, com 13 anos, que eu conheci cadeia, fiquei na cadeia de menor. Então, para chegar nesse crime cibernético, tem que voltar um pouco atrás, que a partir do momento que eu comecei a ver o que era realmente o sofrimento de uma cadeia, o desespero da minha mãe, é onde é que eu falo que não é culpa da minha mãe nem do meu pai, ou falta de caráter minha. Isso eu já tinha perdido meu pai. Mas ainda eu continuava, e ainda eu continuei. Então eu roubei o videogame, fui preso, e começou uma trajetória. Nisso tudo, por mais que eu fui humilhado, levei uns tapas, eu comecei a vida de crime aí. Com os 13 eu conheci. Eu falo que quando você conhece o inferno e você vê que não te machucou, não sei te explicar na verdade o porquê, você continua sabendo que aquilo te faz tanto mal. Por isso que eu falo a respeito da escravidão, da escama nos olhos, como o apóstolo Paulo fala. É justamente por isso, porque não tem como. Você vê a sua mãe chorar, você vê o sofrimento dela, você vê o seu sofrimento, você vê o desespero que é quando ir preso. E por que continuar? Por que dessa força maior em cima de você? Igual... Em nenhum momento você pensou, quero sair dessa vida? Não, eu... Ou já pensou? Eu já chorei. Pensou várias vezes. Eu já chorei muito no meu tempo que eu usava crack. E tudo isso era junto com drogas? Junto com drogas. Ah, entendi. Então eu comecei com os 14. Com os 13 fumando maconha. Com os 14 eu já conheci pó. Com os 14 conheci pedra. Então foi muitas vezes chorando, fumando na lata, cigarro lavado, mesclado, que é maconha e pedra, maconha e pó.
Então, tipo assim, foi muitas vezes eu chorando, Senhor, por quê? Por quê? Mentira, por quê? Não foi falta de clamar ao Senhor. Clamei muito, muito. Não foi falta da minha mãe falar. Não foi falta da minha mãe me ver na rua, louca, andando, parecendo um zumbi, que é o que ela me relata. Fala, eu te vi na rua, você estava andando assim. Eu canso de perguntar a ela, falei, mãe, a senhora tinha medo? É uma cegueira. Eu e ela olha para trás, nós dois não dá para enxergar o inferno que a gente foi, igual eu comentei com você. Eu levei a minha mãe no inferno sem pedir. Um filho não quer levar a mãe no inferno sem pedir. Eu levei ela num monte de presídio. Eu levei ela num monte de sofrimento. Largou, igual eu falo para ela até hoje. Eu falo, mãe, a senhora deu tudo por mim, pelo meu irmão. A senhora fez tudo, então agora é a hora da senhora descansar. Se a senhora tem um encargo na cabeça ou algo com Deus, a senhora fez tudo que podia, o que não podia. A sua mãe falava o que para você? O que toda mãe fala, por que você está fazendo isso? Sai desse caminho, o caminho de crime e droga, você sabe o que é, cadeia. Você é de menor ainda, muitos crimes cometidos de menor, muitos mesmo. Já roubei fábrica de imóveis na minha cidade, de fazer eles fechar uma semana, isso com 17 anos. A fábrica de imóveis que eu roubei, que ela teve que ficar fechada uma semana, que eu roubei todos os sacada de maquinário. E olha que eu roubei, é porque são muitas coisas. E olha que eu fiz esse roubo após alguns crimes que eu cometi. Pra você ter noção, a minha mãe trabalhando todos os dias, eu cometi um monte de crime, coloquei as coisas tudo em cima da laje de casa, sem a minha mãe ver. E eu coloquei isso após esses crimes, isso após eu estar trabalhando na empresa. Eu era um aprendiz de vidraceiro, eu trabalhando na empresa, 2 policiais civil me buscam lá em pleno sábado, fazendo hora extra. Tem até o processo, que o meu ex-patrão ficou indignado, porque eles prenderam o sobrinho dele, que infelizmente é falecido. Buscaram eu lá, junto com esse sobrinho dele, me pegaram lá no trabalho, me levaram eu e ele. Chegou na delegacia, muito tapa na cara, muito espancamento. Aí pegaram e foram torturar nós com fio direto na tomada, nas costas, na orelha. E para parar esse sofrimento, Meu Deus. Eu tive que falar que ele estava acusando a gente que arrumou os vidros na casa de uma médica, e a gente foi lá, sabia que tinha massinha fresca, e tirou o vidro e entrou para dentro. Só que não foi essa empresa que arrumou os vidros lá. E falando que a gente tinha roubado joia, as coisas, eu falei, não, tá lá em casa as joias, para parar de apanhar e para minha mãe me ver. Aí eu fui lá, falei, mãe, tá na caixinha de joia da senhora. Minha mãe pegou umas joias para falar que era, porque ela viu o desespero, e eu só queria que ela visse, tipo assim, eu tô preso, vai para lá que eles estão me batendo. O detetive colocando arma, falando que não era para falar nada, nós nem desceu do carro. Aí pegou umas joias dela, pegou uns CD, que na época era CD. Aí ela correu pra delegacia, e nisso, de lá, eles viu que não era a joia, levou nós pro mato, mais espancamento. Aí eu falei que era eu, pra também parar de bater no menino. Meu Deus. Voltou pra lá e chegou lá, já tinha minha mãe lá. Aí a hora que a gente saiu, que é uma advogada que o ex-patrão arrumou e viu que a gente estava com as costas tudo furada, tudo machucado. Isso com 16 anos. E nessa brincadeira aí, eu acho que foi o impulso, que na época foi o que eu senti. Que eu trabalhando, lutando, cometi alguns delitos, mas continuava praticando, mas queria seguir uma vida. E nessa brincadeira foi, ué, já que eu estava trabalhando, eles me perseguindo, me prendem, me torturam, aí eu vou mostrar para eles o que é então.
E desses 16 anos pra cá, aí eu fui mais a fundo. Isso é o que passou, ou eu não posso falar que também é só o inimigo colocando toda a culpa nele. Mesmo assim, você não quis parar, você quis continuar ainda e mais a fundo. Quis continuar, não, aí que foi mais... Meu Deus. Aí que foi mais intenso. Aí nessa brincadeira, muito crime, muito roubo. Aonde que eu entrei nessa fábrica, roubei demais, pus em cima do telhado da minha mãe, sem ela saber. A minha mãe já tinha denunciado o delegado, os policial que me torturou. Já tinha denunciado essa tortura na rádio. E eles ter pegado essas coisas em casa, sem minha mãe saber na laje, prenderam ela sem justificativa, buscaram ela no emprego, costureira a vida inteira, sem nenhum problema com justiça. Buscaram ela no emprego dela, prendeu ela, ela ficou 14 dias preso. Eu desesperado, porque se eu entregasse, não sei se ia dar sumiço em mim, o quê. E a advogada correndo, brigando, a advogada também, que na época foi Deus que colocou ela, porque ela lutou muito por mim, lutou muito pela minha mãe. Até esses dias para trás eu pedi a Deus, ou melhor, nem pedi, e ele que me direcionou. Eu pedi minha mãe o telefone dela, mandei um áudio, falei, a senhora não lutou em vão. O que a senhora lutou me ajudou a manter vivo, e hoje eu posso falar de Cristo, eu posso falar. Então a senhora teve uma parte fundamental nisso. Não foi em vão o que a senhora fez, porque ela teve retaliação e muito. Perseguição da justiça que eu falo, do inimigo, das polícias corruptas e tudo mais. Mas nessa brincadeira prendeu a minha mãe, uma loucura, Sua mãe foi presa? Foi, ficou 14 dias. Meu Deus do céu. Por isso que eu falo pra você que eu levei ela no inferno sem... Meu Jesus. E você cometia os crimes e a polícia torturava você E aí continuava e queria incriminar sua mãe também. Por causa dessas coisas que pegou em cima da... Que queriam que você confessasse os crimes. Sim, né? mas de menor não tinha muito... Porque eles achavam que era... Eles pensavam que era sua mãe que mandava, não, é isso? É porque ela denunciou na rádio a tortura. E não foi só eu a tortura. Entendi. Aí tinha outras... Aí retalharam, né? Isso, aí teve retaliação, perseguição. Entendi. Resumindo, né? Foi até esses 17 anos, até os 18, era polícia civil perseguindo, porque realmente eu cometia muito crime. Muito. A minha cidade, que na época, tinha uns 70 mil habitantes, eu cometia muito crime. Muito. Eu passo... Hoje eu retorno à cidade, é muita batalha espiritual, porque é uma infância de muita coisa. Muito, não tem... Eu tento achar, não tem como. E nesses 17 anos, nessa trajetória, tudo, droga, muita cocaína, pedra, e ficava só na cocaína, fumava pedra. Eu conheci o Evangelho. Primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica com 17 anos. Entrei louco de cocaína, travado, pó no bolso. E me quebrantei. Eu não conhecia o Espírito Santo, não tinha noção que Jesus era, por mais que a minha mãe me levou para a igreja apresentando Deus. E eu comecei a afirmar, comecei a querer realmente, e via o que era ser cristão. Eu via o povo querendo me amar, os irmãos querendo me amar ali, e querendo que eu fosse irmão, e eu tentando. E nessa trajetória, parei de cheirar cocaína, parei de fumar, tentando levar. Mas o inimigo arrumou o laço, por causa de uma recaída.
Eu quase batizei meus 18 anos. Eu já até comentei com minha esposa, eu passei o meu aniversário na casa do pastor. Uma unção tão grande, eu não conseguia ficar na casa do pastor. O amor de Cristo, eu falo, que nos constrange. Sim. O amor de Cristo na vida de um pecador nos constrange em qual sentido? Como que o Senhor quer me amar dessa forma pecaminosa? Como? E nessa brincadeira que eu não consegui, eu voltei a cheirar cocaína com os meus 18. Quando eu completei 18, aí eu voltei mais intenso. E eu aceitei Jesus, começando aí com os meus 17 até os meus 37, eu falo que eu aceitei Jesus mais de 20 vezes, de desespero, querendo. E aí, agora? Será que eu consigo agora? Será que realmente eu vou me libertar? E nessa trajetória com os meus 18 eu não consegui, voltei para as drogas, fui mais a fundo, que eu vejo na palavra hoje que quando você limpa a casa, volta com 7 a mais. Então toda vez era mais a fundo. Toda vez que o inimigo tenta e vê que a gente está saindo, com os 18 comecei a cometer mais crime pesado. A sua mãe, ela, nesse contexto todo, sua mãe, ela servia a Deus? Ela ia para a igreja? Não, depois do falecimento do meu pai, por ela manter os 3 filhos sozinha, ela teve que trabalhar muito. Ela não conseguiu ficar na presença. E eu vejo que toda essa trajetória, hoje eu vejo que tem um propósito do Senhor. Ela batalhou demais, trabalhou muito, mãe solteira, que é viúva 2 vezes. Então ela batalhou muito. E com os 18, aí eu comecei a cometer crime. Já de maior, passou 3 meses num 5-7, que é assalto. Fui preso nesse assalto, fiquei 3 meses preso. Continuando, fumando pedra, pó. E nessa brincadeira quase morri na cadeia. Se a minha mãe não intervém, manda dinheiro do salário dela pra cadeia pra mim pagar jogatina, baralho lá dentro que eu joguei. Minha mãe não me salvou 1 ou 2 vezes. Na verdade, ela me salva até hoje. Eu falo pra ela, o propósito na vida da senhora foi pra que Deus colocou, foi pra ser essa heroína na minha vida, pra pegar e não deixar o Satanás me levar, porque talvez a senhora não viu o propósito nisso, mas em nome de Jesus, através agora do Espírito Santo, a gente vai poder levar o testemunho, levar a palavra do Senhor à vida das pessoas. E a senhora tá nesse propósito do Senhor. A sua mãe, então, foi uma pessoa que sempre esteve do seu lado, né? Sempre. Sempre tentando te ajudar. Não sendo conivente com os crimes, porque ela sempre falou. Mas a força maior, como que uma mãe de 3, lutando com o mais velho, lutando com o mais novo, batalhando para cuidar, para colocar o pão na mesa. Então é muito grande. Eu creio que várias mães vivem essa batalha, ou às vezes até com seu cônjuge. Então é muito grande. E fui preso de maior aos 18. Aí eu entrei num ciclo de ir preso e voltar de maior. Então eu fiquei 3 meses. Passou pouco tempo, retornei, fiquei 5 meses com roubo, depois muita droga. E nessa brincadeira eu fiquei visitando cadeia até os 21. Com os 21, eu falo, muita gente me pergunta, como que você saiu do crack? Eu não sei te falar, a única coisa que eu sei te falar que foi Jesus me libertou. Porque foi do nada. Eu parei de usar crack, parei de usar cocaína. E eu falo que a gente, sem Cristo, a gente não liberta de vício. A gente só substitui vício. Nessa brincadeira eu parei com crack, cocaína, fiquei fumando maconha, depois parei com a maconha, mas fiquei só na bebida. E parei de roubar. Só que eu parei de roubar na minha cabeça que eu tinha parado de roubar. Mas a vida pecaminosa eu não tinha parado.
comecei a trabalhar no frigorífico, pagando albergue, dormindo na cadeia. Só que nessa brincadeira saiu um mandato, o advogado falou, uai, você tá na rua ainda, era pra você ter te fechado. Eu falei, por quê? Não, tem mandato pra te fechar. Saí do semiaberto e fechar. Eu falei, não, vou foragir, não consigo não. Foragi, fui pro estado de Goiás trabalhar. Passei uns apertos, não cometendo crime, não roubando. Consegui um trabalho lá que era um trabalho terceirizado para montar posto, Petrobras, iluminação. Comecei a trabalhar, muita bebida, liberto das drogas, mas muita bebida, muito mesmo. Fiquei trabalhando, depois eu passei por Brasília, morei no Goiás. Minha mãe foi me visitar, eu trabalhando lá no Goiás, só que foragido. Não podia dar continuidade a uma vida normal, perdi vaga de emprego, trabalhava de noite, de dia. Falei pra minha mãe, vou embora, não consigo não. Voltei embora com a minha mãe. No que eu tava, isso a minha mãe já tinha perdido a minha avó, que eu tava foragido. E nesse foragido, meu irmão tinha sido preso. Então por isso que eu falo com a minha mãe, o testemunho dela também. Minha mãe me liga, eu no Goiás. Sua avó. Quando eu fui foragir, eu falei, eu acho que eu não vou ver a vovó de novo. Minha avó também faleceu, lendo a Bíblia. Sua avó se foi. Aí depois passa pouco tempo, ela me liga chorando, seu irmão. Eu falei, o que foi? Foi preso vindo do Paraguai. E ela foi me ver, eu falei, vamos embora. Fui embora. Cheguei e não consegui resolver meus problemas. Um advogado tentou quebrar o mandato para me voltar direto para o albergue. Não consegui. Resolvi a viajar, conhecer um pouco o mundo de novo. Fui embora querendo ir lá para o Nordeste. Fui virar hippie lá em Salvador. Vendendo santinho para pregar, pode dizer, quase pedindo esmola no sinal. Aí virei hippie, fiquei lá um tempo, sem droga, sem roubar, mas muita bebida também. Fiquei morando um tempo lá na Bahia, na aldeia hippie Nordeste, no norte da Bahia, a aldeia Arambepe. E nessa brincadeira, não aguentei também, voltei para casa. No que eu voltei para casa, eu mexia com artesanato. Na porta da casa de um amigo meu, um civil me viu, foi fazer uma fuga. Eu não tinha medo de fuga, até quando eles foram me prender do assalto, eu também dei uma fuga, caí de telhado e Deus cuidando. E nessa fuga que eu dei, eu pulei um muro, de um lado era baixo, do outro lado era um arrimo muito alto, quebrei a perna. Pulei outro muro, fiquei de frente num lote, fiquei de 3 da tarde com a perna quebrada, inchando até as 7 da noite. Liguei pra minha mãe, ela passando lá com um amigo da família, que inclusive era pai do parceiro do meu irmão, que tinha sido preso aqui também no São Paulo, que eles foram presos em 3. Deu socorro. Saí arrastando lá do fundo do lote até na rua, a perna quebrada. Foi numa cidade vizinha, depois a gente foi pra cidade, falei, mãe, vamos pra cidade, seja o que Deus quiser, se for preso assim com a perna, amém. Aí no outro dia, 11 horas da manhã, eles fizeram cirurgia na minha perna, uma cirurgia vascular. Cirurgia vascular, eu creio que muita gente que entende, sabe que eu tô falando do jeito que ela é evasiva, mas pra quem não entende, você faz 2 cortes na perna, deixa aberto para sair todo o inchaço para fora e o inchaço volta com o tempo. Demorou 3 meses para fechar. A enfermeira indo em casa fazer curativo, eu tinha aqui no pronto-socorro final de semana, a polícia me pega no pronto-socorro, eles querendo me levar com a perna aberta, chamou uma advogada, vai levar um menino bichado desse jeito, quem vai cuidar? Aí minha perna fechou os cortes. Aí depois eles me pegaram mais pra frente, pra mim pagar esse crime de assalto que eu fiz lá atrás, com 18 anos. Aí me pegaram, fui pagar a pena, o restante dela. E fiz uma cirurgia videovascular no joelho, fazendo fisioterapia, porque senão eu ia perder o movimento da perna no presídio.
E nessa brincadeira que eu falo no sentido de que o inimigo ele é tão sujo que não vê comendo a vida da gente, sendo destruído, era para mim ficar 8 meses, eu falei, mãe, eu não quero sair pagando albergue, porque eu não dou conta, eu quero uma vida diferente. E fiquei 1 ano e meio estudando, consegui fazer o ensino médio, o ensino fundamental lá dentro, e nisso tudo consegui sair de condicional, ajoelhei, li a Bíblia lá dentro, mas eu falava que eu estava, o Espírito Santo, ou melhor, naquele tempo eu não tinha conhecimento, Deus ministrando no meu coração que eu estava preso na carne, mas espiritualmente eu estava livre da droga. Só que o inimigo ele é sujo, igual eu te falei. Toda vez que a gente pensa em sair, e eu saí, agora que entra a parte do estelionato, dos crimes cibernéticos. E eu saí com uns 23 anos, 24, eu saí e peguei, joelhei na porta do presídio e falei, mãe, agora eu vou dar uma vida diferente para a senhora, que eu não volto mais. Aí eu comecei a estourar nome. Estourar nome naquela época dava dinheiro. Estourei nome, inclusive a minha mãe que estava com muita dificuldade com o nome dela, porque ela estava dando socorro ao meu irmão aqui em São Paulo. Então, 1 ano e meio ela ficou indo visitar eu no presídio em Patrocínio, vindo aqui nas penitenciárias socorrer meu irmão com as pelejas dele, com a escravidão do vício também, que era nós dois, né, escravidão. Nessa brincadeira, eu estourei o nome da minha mãe. Comecei por ela. Eu comecei a estourar nome de todo mundo próximo. E se estourar é o que significa? Estourar nome é pegar o nome da pessoa e falar assim, você quer fazer dinheiro no seu nome? Quero. Quanto você quer de dinheiro? X. Então vamos. Abrir conta em banco, comprar em loja. Ah, você usava até o nome da sua mãe? Na verdade é porque ela estava endividada. Eu falei assim, mãe, vamos estourar o nome da senhora. Tirou o nome, fez empréstimo. Devido às dívidas você começou. Isso. Você vê o jeito que... Meu Deus. Agora eu falo. Deus dá sabedoria pra gente. Ele dá sabedoria para multiplicar 30 por 60 por 90, mas o inimigo ele vem aqui também e usa esse conhecimento, tem hora, e coloca no seu caminho. É um abismo puxando outro Sim. abismo. Isso é o que estava acontecendo com você, né? E nessa brincadeira onde eu queria sair, eu fui liberto das drogas, que Deus me libertou. E Ele coloca essa situação, ou essa estratégia para mim começar a estourar nome. Comecei. Comprei carro de luxo na época, moto grande. Vivia uma vida criminosa muito ativa nessa parte de estourar nome, tanto que ele é astuto, que ele colocou, não, você pode estourar nome, não te dá cadeia. Depois que eu entrei pelo estelionato, que eu comecei a fazer documento, que eu comecei a praticar crime de estelionato, apesar que o estourar nome também é um estelionato, mas na verdade eles não vão prender a pessoa. Então, no caso, eu comecei a estourar nome da pessoa, mas na verdade era crime. O inimigo põe que não é crime. Depois eu comecei o estelionato. O estelionato ele falava o quê? Não, se você for preso é só 3 meses estourando. Se você for preso, sai rápido. Então, a partir do estourar nome, comecei a fazer nome na cidade. E eu era leigo. Eu não tinha, se você for olhar bem, uma vida de droga, de cadeia, de menor. Eu era leigo. Aonde que eu fui enxergar tantas falhas no banco? Você fizer isso, fizer isso, fizer isso. Abriu um leque de opção mais gigante. Meu Deus, você enxergava as falhas nos bancos e aproveitava. E eu comecei nisso. Através de estourar nome, começou desde fazer o lerite, desde de começar e querer abrir empresa. E foi abrindo um leque, fazendo muito dinheiro e bagunçando. E nessa história tudo, igual hoje eu carrego, mesmo fazendo tanto dinheiro, eu não ajudava muito a minha mãe. Eu falei, gente, como que pode ser cego? Porque daí você via muito dinheiro entrando, né? Sim. Muito dinheiro entrando e falei, pronto, agora você achou a fonte. E comentava e falava em sair e não conseguia. A hora que eu falava em sair, eu falava, vou pagar essa conta aqui, vou sair. O inimigo ia abrir outra porta. É estranho.
é estranho eu falar assim, parecendo que é tudo a culpa dele. Se você for olhar na nossa vida espiritual, quantas pessoas que caem na soberba do dinheiro, quantas pessoas onde a palavra do Senhor fala servir 2 senhores, eu servi 2 senhores, eu servi um senhor, eu falo, hoje eu vejo a escravidão que eu fui de Mamon, que é o dinheiro. Sim, tanto claro. que Deus me passou por um tratamento. Uhum. Então, cada vez que eu falava que ia sair, abria uma porta. A hora que eu estava querendo parar de estourar nome, abriu uma porta de cartão. Eu não vejo, ó, todo mundo que me assiste aqui veio falando isso, né? Eu não vejo muita diferença aqui você contando, você falando que servia Mamon ao Deus do dinheiro, né? Infelizmente, existem pessoas que servem esse Deus Mamon do dinheiro, mas de outras formas. Sim. Né? Sim. De outras formas, inclusive dentro das igrejas. Demais. Hoje servindo a Deus Mamon. Oh. Mas se eu for entrar nesse assunto, nós vamos mudar de assunto. Sim. Mas continuando aí. Véio. Mas eu falo que a vida de uma pessoa que está nessa escravidão de droga, cadeia, crime, ela não é diferente do que você citou, de servir a Mamon. Só porque aos olhos carnal, eu estou enxergando que eu estou na droga, que eu estou no crime, que eu preciso de Deus. E Satanás às vezes coloca a vida de servir a Mamon ao dinheiro, mas a pessoa não está vendo que precisa de Deus para sair dessa escravidão. Uhum. E nessa brincadeira, onde eu passei a ver outros crimes cibernéticos de cartão de crédito, que o inimigo abriu essa porta, eu comecei a fazer muito dinheiro, mas muito. Nessa brincadeira, eu voltei para Salvador depois para morar lá sem ser como um hippie, foragido. Morei um tempo lá, depois voltei. E no que eu voltei, eu fui mais a fundo ainda no estelionato. Conheci um rapaz que inclusive foi preso comigo, que é onde é que entrou o crime cibernético e associou ao estelionato. Ele já mexia com crime cibernético e é onde é que eu te falo que o inimigo abriu o leque cada vez que eu falava em sair, ele ia mais a fundo. Conheci ele, ele me mostrou o que ele tinha, eu expressei o que eu tinha e eu falei assim, vamos fazer isso daqui. E foi uma trajetória que durou 13 anos para mim sair. Que eu conheci ele, eu tenho um filho de 12 anos, eu conheci ele quando meu filho tinha nascido, pouco depois, e eu entrei nesse crime cibernético com estelionato, e foi aonde o inimigo me pegou. Eu olho que eu vejo muito a palavra que adianta você ganhar o mundo e perder sua alma. Uhum. E nesses crimes aí foi aonde que o inimigo veio mais a fundo, onde eu perdi minha alma, eu entrei. Eu falo que você estava ganhando o mundo, perdendo a alma. sim. ganhando bens, né? Meu Deus. Ganhando bens, ganhando um mundão aí, conseguindo o que você queria, mas a sua alma indo pro inferno, né? O tempo todo. E nesse crime cibernético com estelionato, foi onde eu fui realmente a fundo. E eu, cada dia mais, o leque de opção que ele mostrava, crime cibernético, instituições financeiras, mercados, lojas e muito dinheiro. Casas, carro de luxo, muita ostentação, muita festa, muita praia. Rodei 23 estados aí do Brasil aí nessa vida pecaminosa. Eu olho para trás, que é o que me dá força cada dia mais, porque eu me entreguei muito pro pecado, eu não posso entregar menos para Deus do que eu entreguei pro pecado. E eu vejo que essa vida de prostituição, droga, pornografia, cadeia, filho que levou a mãe no inferno sem perguntar a ela, eu tenho que
falar o que Jesus fez, eu tenho que passar. Comprei fazenda. E nessa trajetória tudo... Você chegou a comprar até fazenda? Sim. Nossa, tudo uma grande quantidade de dinheiro, né? Quando eu conheci esse rapaz, que eu tinha saído do presídio depois de 1 ano e meio, estudando e correndo, estourando nome, conheci ele. Aí começou a trajetória. Depois de ter morado em Salvador, voltado, começou a trajetória de crime cibernético e foi aí que realmente o inimigo abriu essa porta que eu ganhei muito dinheiro. Comecei a comprar casa, chegou o momento de eu ter 3 casas, caminhonete não, muito carro, dinheiro e sempre só na rodovia, fazendo dinheiro. A última vez que eu saí da cadeia foi em 2008, que eu fiquei 1 ano e meio preso, saí em 2008, falei, vou ter uma nova vida. E nessa trajetória eu fui rodar a primeira vez, depois rodar que eu falei preso, não que eu uso gíria ainda, mas em 2015 eu fui preso numa operação, fiquei 7 anos sem ir preso. Fui preso numa operação, nessa operação eu já tinha terra, eu tinha casa, e eu foragi. Aí eu fui preso, não fui preso nessa operação, mas foi presa, infelizmente, pessoas que estavam comigo. E eu fiquei foragido, aí depois eu fui preso no estado do Goiás, divisa com Mato Grosso. Depois saí, continuei. E nessa trajetória, mais viagem, mais crime. Nessa brincadeira, eu fui preso no Rio Grande do Sul, onde tem alguns processos ainda. E eu sei as coisas que eu fiz e Deus é tão maravilhoso que eu tenho consciência, o meu arrependimento, a minha gratidão pelo Senhor por ter me libertado. Se caso eu vier, eu já fui condenado, se caso eu vier ter que pagar, eu vou pagar, porque o Espírito Santo está direcionando. E resumindo, depois que eu vim do Rio Grande do Sul, eu não queria entrar mais em banco, nada de crime, não queria mexer. Eu mesmo que fazia os documentos, ia. E é onde é que eu te falo, o inimigo abre outras portas. Voltei, quebrei o benefício, fiquei 5 meses lá, quebrei o benefício, porque eu tinha que voltar para dormir, eu foragi de novo, mudei para Uberlândia. E ele abriu outros caminhos. Não, você não precisa entrar. Tinha muito conhecimento que ele já tinha me dado. Arrumei equipe para trabalhar. Chegou um momento que eu tinha 2 equipes também trabalhando. E muito dinheiro. Muita loucura, muita droga. Comprei uma casa boa lá. Montei um fundo na casa com piscina. Caminhonete, fazenda, arma. Muito dinheiro. E nessa trajetória passei a usar umas drogas sintéticas, porque era muita bebida, muito uísque, muito bala, doce, MD, loló. A gente às vezes acha que não é química, não é que é o que o inimigo vem, porque ele é pai da mentira. E nessa brincadeira eu falei, não, vou viajar. Fiz outras viagens. Depois também falei com a equipe, falei, não vou com vocês, vou levar. Levei eles pro Rio, passeando. Na volta prendeu o senhor que estava comigo. Ele falou que eu estava no hotel, pegou eu na rodovia, eu e um conhecido meu que estava me acompanhando. A hora que eu caí na cadeia, uma coisa que eu nunca tinha falado. O crime me perdeu. Eu não tinha conhecimento do Espírito Santo, por mais que eu frequentei a igreja tentando me batizar, já tentei batizar, só não batizei porque não era casado no civil, porque a igreja não permitia. Eu nunca tinha falado o crime me perdeu, eu nunca tinha vindo tão forte no meu coração. Mas nessa vez que eu fui preso, vindo do Rio de Janeiro, que foi aqui em Minas, eu falei, o crime me perdeu.
algo estava acontecendo em mim. E foi na pandemia. O crime me perdeu. Fiquei preso. Eu falei assim, eu falei algo pro Senhor sem saber. Como Eliseu queimou suas carroças, como Pedro largou a melhor pesca da vida dele para trás para seguir Jesus. Eu falei com Deus, falei, Senhor, tudo que eu tenho, o que sobrar, glória a Deus. Porque o inimigo é sujo. Eu tinha dinheiro em bens, tinha fazenda, tinha uma casa em Uberlândia, tinha uma casa em Patrocínio, tinha caminhonete, tinha ouro, tinha armas. Mas não tinha paz. Não, a paz em si, eu falo que o inimigo tirava essa paz, mas eu não tinha a minha vida. Era uma vida de engano, era uma vida, sabe? Era uma vida de ilusão. Não era a vida que Jesus nos deu. E eu falei com o Senhor, quando eu vim preso, dessa última vez, eu devia 2 agiotas. Tava... Minha casa, uma casa de Patrocínio, estava penhorada. Por mais que era um conhecido meu, mas era agiota. E tinha mais dinheiro com o outro. E o que acontece? Eu falei, Senhor, saindo eu vou vender tudo que sobrar, glória a Deus. Amém. E ele me levou a jejuar dentro da cadeia. Eu fui para uma cadeia de provisório, 160 quilômetros de onde eu fui preso. Eu fui preso Conselheiro Lafayette. Me levaram para uma cadeia provisória. Lá eu senti algumas coisas que eu vi que Deus não queria aquilo para mim. Passar Colgate debaixo do braço, porque a observação, 15 dias que eu fiquei lá, não tinha sabonete. Era um sabão de barra que não tinha nem condição. Não tinha sabão, não tinha sequer... nada, era uma cadeia de observação. Então ali eu comecei a fazer jejum de um pão, que o Espírito Santo estava me levando e eu não sabia. Pois a gente foi para a cadeia de Conselheiro Lafayette. Lá tinha culto 2 vezes na semana. E eu orando, jejuando, trocava minha marmita em pão. Aí o Espírito Santo me levou e falou assim, não, você não tem que trocar sua marmita em pão no jejum, tem que doar. E nessa trajetória, vindo, pedindo para sair, a minha mãe na minha casa em Uberlândia, e na pandemia, podendo ver ela só de 15 dias, videochamada, e batalhando ali, e eu pedindo muito a Deus para sair, não saía. Aí eu falei com o Senhor, isso tomando remédio para dormir, vício de remédio, porque eu falo que nessa época que o inimigo me levou muito a pôr equipe para trabalhar, para roubar, na verdade, né? Corrigindo, porque cometeu os crimes. Eu tava tão fundo de abismo atrás de abismo, que eu falo que eu me drogava para mim ficar louco. Eu me drogava para ficar acordado, para mim estudar, para mim concentrar nas coisas que eu fazia, porque tinha hora que eu tava com 3, 4 celulares trabalhando, notebook ligado, conversando com 10, 15 pessoas ao mesmo tempo. Então eu me drogava para ficar acordado, me drogava para ficar louco, me drogava para dormir, porque tomava umas gotas de remédio para dormir. Então na cadeia eu continuava tomando, eles falam queijinho, tomando queijinho, comprimido. E Deus me levou a fazer uma pergunta, Senhor, se eu não sair ainda, o que o Senhor quer me mostrar que eu não vi? Eu fiz essa pergunta mais ou menos dia 1º de fevereiro, dia 5. Passou um mês, Deus pôs no meu coração bem parar de tomar remédio. Num pleno sábado, ele falou, eu tomei... Quando eu falo Deus, é porque é a direção do Senhor. Eu peguei uns 7, 8 comprimidos, massei, porque a gente fala tomar bomba na cadeia, amassar remédio, calmante, amassei esse, pus café, tomei em pleno sábado, dormi sábado, domingo. Quando foi segunda-feira, não consegui dormir, tive um sonho com Satanás, perguntei ao pastor da cela, ele falou assim, ó, Júnior, Deus não deixa Satanás aproximar e falar com você, se não for permissão dele. Eu falei, ó. Aí quando foi na segunda ou na quarta, eu tive um encontro com o Senhor.
nada, foi umas meia-noite, por não ter relógio lá, mas eu deitei, não consegui dormir, acordei num choro, num gozo do Senhor, a noite inteira chorando, não consegui dormir, o dia todo, não consegui dormir, deu de noite, tentei dormir de novo, e isso o Espírito Santo falando no meu coração, não consegui dormir. Aí no outro dia era sol no pátio, saí conversando sozinho com Deus, Ele revelando no meu coração as bondades, mas a primeira noite de encontro Ele me fez pedir perdão a todas as vítimas que eu fiz chorar, me fez perdoar os policiais que me torturou, me fez pedir perdão mãe, tia, mãe de filho, me fez pedir perdão todo mundo. Que o arrependimento veio no coração de uma certa forma, as boas ações que Satanás falava para colocar para mim fazer, porque a gente na vida de crime parece que a gente está fazendo um sacrifício para cobrir nossos pecados, igual era no Velho Testamento, de ano em ano o sacerdote ia lá, queimava a oferta, e eu achava que eu estava fazendo algo legal. Não, Deus está vendo eu fazer uma boa ação, dar uma cesta básica, com dinheiro para um morador de rua, ou roupa para alguém. Deus falou no meu coração, você estava dando migalhas. Aí hoje eu vejo a oferta da viúva que deu suas 2 moedas, e Ele colocou no meu coração a bondade, a tabuada da bondade. O que você dava era migalhas, porque se você tinha 10 mil na conta, se você estivesse dando 5 reais um salgado, você tinha 1000 vezes mais. Então Ele trouxe todo esse arrependimento, trouxe toda essa dor que tinha no coração ali, aconteceu algo, que eu falo que foi meu encontro ali. Esse momento, então, que você estava na prisão, você estava tendo ali, você estava lendo a Bíblia, tendo comunhão com Deus. Estava cultuando a Deus ali. Então o Espírito Santo ele foi entrando no teu coração, né? Foi transformando, porque a palavra diz que o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Porque até então você viveu uma vida ali, a tua mãe mesmo falava para você, as pessoas conversavam com você, não havia mudança nenhuma. E na prisão, a partir do momento que você começa a conhecer Cristo, a ter uma comunhão com Deus, o Espírito Santo começa a te convencer ali, né? Isso. Porque, na verdade, essa vida criminosa que eu venho falando, a partir dos 17, eu não é que eu não afastei da igreja, eu não tinha comunhão, frequentava, saía, até hoje. A minha esposa mesmo, ontem, a gente foi num culto numa igreja aqui, o irmão falando de cumprimentar, a hora de sair, eu já fui 3 anos na igreja e saía correndo no final do culto para não cumprimentar ninguém. Então, essa vida, depois de 17 que eu conheci o Evangelho, eu fui no decorrer de um tempo, até os meus 37 na libertação, na casa do Senhor. Só porque o inimigo não deixava. Já aceitei Jesus no púlpito de joelho, chorando, já aceitei Jesus de tudo quanto é forma. E eu falo pro irmão, uma reconciliação, aceitar Jesus, irmão, você aceitou uma vez, 2, não para de aceitar, não. Se ainda você não foi liberto, não para de reconciliar, não. Porque a hora que Jesus toca, a hora que você tem um encontro, acabou. É igual o tio. A palavra diz que a quem vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora, né? E eu fui. E eu pedi socorro. Quando eu falei pro Senhor que Ele não tinha me mostrado, hoje eu vejo que eu estava no deserto igual os israelitas estavam quando saiu do Egito, no deserto 40 anos. Deus deixou no deserto até eu perguntar, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar aqui no deserto que eu não vi? Porque Ele quer todo tempo. E a partir do momento que eu tive esse encontro, o culto, nessa sala com 20 pessoas, ladrão, traficante, homicida, o pastor, na época que estava lá, foi numa fraqueza, que era uma tentativa de homicídio, que ele falou para mim que não sabia como que deu uma paulada na empresa, no seu funcionário. Todo mundo ajoelhado, eu falei algo que eu nunca imaginaria que eu ia falar. Eu nunca imaginaria que eu ia sentir saudade
de uma cadeia, mas eu vou sentir saudade desse culto, dessa unção que tem aqui, porque ali é 19 pessoas em arrependimento, chorando, louvando, e tudo ali mudou a partir do encontro. Teve um procedimento lá que eu saí de cueca, a polícia dando tiro, os agentes penitenciários dando tiro, mas eu tinha uma convicção nesse momento que eu era filho do rei, que eu estava livre e liberto. Eu saí, para mim estava tudo tranquilo, não com o olhar que o inimigo colocava, me cegava lá atrás, que aquilo ali era tranquilo, não, porque eu sabia que tinha acontecido alguma coisa, que Jesus tinha me encontrado. Tanto que na videochamada eu falava com a minha mãe, eu vou sair daqui com Deus na frente e Jesus atrás, ou Jesus na frente e Deus atrás. Só que uma vida de 37 anos, sua mãe acha que é só mais uma fala. Eu até conversei com ela esse final de semana que minha tia e minha mãe estavam lá. Eu falei assim, mãe, a senhora não acreditava, né? E a minha tia também. Ela falou assim, não, eu achava que realmente era só momentâneo. Eu falei, pois é, mas quando Jesus toca, você rasga o coração. É verdade. E eu falei isso. E depois de um mês do meu encontro que eu falei com o Senhor, o que é, Ele me libertou. Saí, ainda tinha casa com piscina, do mesmo jeito, uma luxúria danada. Saí, mas já não conseguia usar droga. Tava bebendo um pouco só de cerveja, porque já estava sendo tocado. E quando eu falo que, quando eu falei pro Senhor de sobrar lá na cadeia, o que sobrar, glória a Deus, lá fora também Ele queria ver isso. Eu fui no culto. Aí o dia que eu falei assim, que eu tava devendo ainda, eu tava pensando em vender a fazenda, mas aí na hora que eu falei assim, Senhor, vou vender a casa. A hora que eu fechei o negócio, o Espírito Santo muito forte me levou a batizar. Fui no encontro. A minha vida pecaminosa, eu tive vários nomes, apelidos, mas eu falo que quando Ele me levou no encontro, quando eu desci nas águas, eu desci Juninho, eu desci Vulgo, eu desci menor infrator, eu desci que seja qualquer nome que o crime deu, dependente de droga, qualquer coisa. Eu desci X e subi João, que é o nome que Deus me deu, o Filho de Deus ali, que eu saí. Aí veio a libertação, aí veio a conversão, que até há um ano atrás eu ficava, gente, e aí? Eu desci, ficou tudo para trás. A minha vida pecaminosa de pornografia ficou nas águas. A minha vida de prostituição, a minha vida de droga e vontade ficou ali, de bebedeira. Crime eu já tinha saído, eu não estava cometendo depois que eu saí, que eu falei que é Jesus na frente, Deus atrás. Eu já estava começando a estudar o mercado financeiro, porque eu saí, eu já fui estudar. E eu saí ali outra pessoa. Eu já tinha conhecido a minha esposa, que antigamente, naquela época, eu tinha conhecido ela, mas a gente estava só se conhecendo. Eu saí, não tive sequer relação com ela. Falei, ó, com Jesus é diferente. Vamos fazer diferente, vamos fazer o que Deus quer. Um relacionamento onde não teve relação, 9 meses, a gente casou com 1 ano e pouco, graças a Deus, vai fazer 4 anos. Um relacionamento na presença do Senhor é completamente diferente. E nessa trajetória, depois de uma vida nova em Cristo, onde eu vejo na palavra que Deus, Jesus quer que a gente tome uma posição também de queimar as nossas carroças, queimar ou afundar os nossos barcos como Pedro. Eu aceitei o processo dele, aceito como foi o processo dele. Graças a Deus, uma vida hoje em dia decente, uma vida digna. Tem hora que dá algumas vontades de comer algumas coisas, mas eu olho para trás que é melhor comer o pão do Senhor do que comer o banquete do Satanás. E eu venho passando as minhas batalhas, mas eu e minha esposa só tem a glorificar o Senhor pela vida que Ele deu, por minha mãe não ter desistido, por Jesus não desistir de mim. Então, seja qual for o vício, a escravidão que qualquer um estiver vendo a gente aqui ouvindo,
seja droga, bebida, seja o que for, masturbação, pornografia, dependência de remédio, seja qual for. Tudo que eu vou conversar das pessoas que eu falo, que me dá a oportunidade de falar de Jesus, a única coisa que eu falo, não que tudo é Jesus, mas tudo é Jesus. Tudo. E essa vida, tudo que eu vivi para trás, não tem como, é igual eu falo, não tem como eu servir menos ao meu Senhor agora, que Jesus na minha vida, do que eu servir ao pecado. E hoje a minha vida é Cristo, e não fazendo propaganda da minha fé, mas eu falo que quando Deus entra na vida de alguém, seja a minha história, seja a história de qualquer um, igual eu comentei com você mais cedo, Ele dá a vista aos cegos. Eu era cego. Ele dá a voz para a gente falar do nome de Jesus. Ele dá a audição, tira o tampão dos ouvidos para a gente ouvir a voz do Espírito Santo. Ele tira as feridas, tira a lepra da gente, que antigamente curou o leproso, ou os 10 que ele curou e voltou só um. Eu não posso ser aqueles 9 que foi embora e não voltar para trás para agradecer o Senhor. Eu falo que eu tenho que ser aquele que foi perdoado muito nos 500 denários, não os 50. Eu falo geralmente que eu sou aquele que Jesus perdoou ali os 1000 denários. Então, é isso, ele fez esse milagre. Você realmente teve um encontro genuíno, né? Uma transformação genuína com Jesus Cristo, né? Porque aqui em Provérbios 20:13 vai dizer assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o coração cairá no mal. Amém. Esse é a palavra hoje que eu vejo hoje que resume o seu testemunho, né? Não é fácil você vir aqui contar a sua transgressão assim para milhões de pessoas hoje que estão assistindo. Realmente quem tem coragem é quem realmente está curado e realmente teve um encontro genuíno com Jesus Cristo. E você teve esse encontro, né? E eu fico muito feliz que você tenha vindo aqui, ter tido essa coragem de estar contando isso, esse testemunho para as pessoas que estão assistindo. Eu sei que vai ter pessoas que vão julgar, eu sei que vão ter pessoas aí que vai dizer realmente ele tem que pagar, tem que sofrer pelo que fez. Realmente o que a gente faz na terra, a gente paga mesmo pelo que a gente faz, né? Isso aí não tem como, né? Mas Jesus Cristo, ele está aí para nos transformar. Ele não nos quer ver nesse ambiente de pecado, nesse ambiente de condenação. Ele veio para nos curar, transformar e levar para o céu. Sim. Né? A gente pode, nós seres humanos, podemos condenar, apontar o dedo, tirar pedra, né? Como aquela mulher que quando Jesus disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ninguém ali teve coragem de atirar a primeira pedra. Né? Então, que nós possamos ter o olhar de ver como uma alma, né? O Senhor como uma alma que estava cativa, estava presa por Satanás e hoje liberta pelo sangue de Jesus Cristo, né? Através de conhecer Jesus Cristo, você foi transformado por Ele. E isso é algo extraordinário. Assim como você esteve lá atrás do mundo do pecado, hoje existe quantas pessoas estão nesse pecado ainda, né? E ainda mais, ainda tem aumentado muito ainda pelas redes sociais, pessoas que misericórdia, que enganam pessoas pela internet hoje, né? E quem hoje não passou por algum golpe pelas redes sociais, pela internet,
né? E que nós viemos orar para que Deus venha alcançar, que esse testemunho possa alcançar muitos deles. Amém. Não é verdade? Porque Porque a gente fala, a gente pensa, né, a gente olha hoje vendo o seu testemunho, vendo o seu relato, que é uma vida de prisão, sim, não é uma vida de paz, não é uma vida a qual Jesus prometeu para nós, né? E são almas também que existe a justiça também que está aí para infelizmente a gente não vão escapar, né? Não sim, tem como escapar, mas a gente não pode esquecer que além dessa vida que nós temos uma outra vida eterna no céu com Jesus, em que a gente não pode esquecer disso, né? A gente Jamais. tem que buscar isso daí, não pensar no hoje, pensar no dinheiro, pensar em riquezas. A gente tem que lembrar que a nossa vida lá no céu com Jesus é infinitamente melhor do que essa aqui, de querer viver uma vida de pecado, uma vida presa nas mãos de Satanás, e que esse testemunho possa tocar no coração de todos aí que estão assistindo aí, em nome de Jesus. Amém. Né? Se alguém, você que está assistindo aí, vive nesse pecado, comete esse tipo de crime, né? Pode ser que você não cometa esse crime, mas talvez você vive em algum outro tipo de pecado, né? E não consegue sair, não consegue se libertar. E que esse testemunho que foi contado aqui através do nosso irmão venha fazer você despertar, conhecer Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode tirar você desse lamaçal, desse pecado. Porque não adianta, quanto mais se você não buscar Jesus, se você não buscar ao Deus que pode te curar, que pode te libertar, você vai se afundar. É um abismo puxando outro abismo, né? É meu verdade. Irmão? Como assim você viveu, como assim você foi. Mas houve solução para a sua vida, né? Houve solução. Você buscou a Deus, se converteu. Eu acho que por Jesus ter me resgatado, a única coisa que eu espero, em nome de Jesus, que quem estiver nos ouvindo e vendo como você falou, e até eu já vi em filme, se Jesus conseguiu me resgatar, Ele consegue te resgatar. Se me tirou dessa podridão de Satanás, dessa escravidão, Ele cura, Ele liberta. Eu falo que Ele continua fazendo milagres. E que cada um de nós que foi encontrado pelo Senhor, são milagres ambulantes aí na sociedade para as pessoas verem a transformação, para ver a luz em nós. Então, se você tem um filho, uma filha, igual eu falei no começo, não desiste não, porque Jesus não desistiu de cada um de nós. E eu creio em nome de Jesus que vai haver muito testemunho na vida de cada um que se rendeu ao Senhor, seja qual for a escravidão. Só da gente estar no pecado, já a palavra nos fala que a gente é escravo do diabo. Então Jesus quer libertar todos os dias cada um que ainda não se rendeu ao Senhor. E é maravilhoso viver na presença do Senhor. E igual está na palavra, eu não troco um ano dessa vida de status, de ostentação, de crime, luxúria, de muito dinheiro. Que mensagem você deixa para as pessoas que estão envolvidas hoje no mundo do pecado, como você viveu? Isso eu falo até para minha mãe. Tem uma passagem que fala, se você vive no pecado, você não conheceu a Cristo ou nunca viu, ou algo assim. E quem só ouviu falar de Jesus e não rasgou o coração, é igual eu falo para algumas pessoas, dá uma chance para Jesus, dá uma oportunidade para Ele entrar e mostrar a plenitude dEle, o gozo. Eu e minha esposa, a gente tem a nossa vida servindo ao Senhor e Ele supre tudo. Ele te dá a paz, a alegria que excede todo entendimento, para não desistir. E se não há recurso, se não há esperança, a luz do Senhor, seja qual for,
Eu já pensei em me matar, mesmo em meio a tanto dinheiro, em meio a tanta coisa. Seja qual for sua dificuldade, seu deserto, é se render ao Senhor. Se rende a Cristo, porque eu já tentei sair sozinho. E a sua pergunta que você me fez, se a gente tentar sair sozinho, a gente está falando que Cristo veio em vão na terra e foi na cruz em vão. Ele veio e foi para isso, porque se nós conseguíssemos sair sozinho, ele nem precisaria vir. Então, que deixa ele cuidar, que deixa ele transformar, curar e restituir sua vida, que é o que ele fez e é o que Deus quer. Dá pra gente a verdadeira identidade, que é filhos de Deus, não só criação. Amém. Amém. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Se fosse... Agradecer pela oportunidade que Amém. que eu mais amo é falar do Senhor e ele me curou e essa cura não é pra mim. Não é pra mim, que eu não sou merecedor. Como tá na palavra, eu era merecedor da morte, pro inferno, que eu era inimigo de Deus. Jesus rasgou o véu, né? E eu só tenho a agradecer pela oportunidade de ficar aqui 1 hora e pouco, 2 horas falando do Senhor, que é o que eu amo fazer. Amém. Em nome de Jesus, Amém. Eu espero que haja libertação, cura, que haja vendas caindo, tampão dos ouvidos, e que o Espírito Santo revele o amor de Cristo no coração de cada um que está pedindo socorro a Jesus. Amém. Amém. Eu que agradeço a tua presença. Amém. Viu? De ter vindo lá de Uberlândia, Minas Gerais. Amém. Quero mandar um abraço para todo mundo lá de Uberlândia, Minas Gerais, e todo o povo de Minas também. Amém. Eu gosto quando o povo de Minas vem para cá. E também da Igreja Seara de Deus Norte. Aí todos os Amém. irmãos que eu sei que vão assistir. Quero mandar um abraço para todos os irmãos. Como que é o nome do pastor? Apóstolo Clens e Apóstolo Leila. Eles eram pastores, foi consagrado até para um apóstolo aqui de São Paulo. Apóstolo Clean? Clens Cleans. e Apóstolo Leila. Então eu quero mandar um abraço para o apóstolo Cleans e a apóstola Leila. Isso? Tá bom? Deus abençoe aí você que ficou assistindo. Vamos fazer uma oração, né? Amém. Quero fazer uma oração. Pai, eu quero agradecer por este momento que o Senhor nos concedeu. Quero agradecer, Senhor, pela vida do nosso irmão Júnior, Senhor, tua família que o Senhor trouxe aqui. Quero agradecer pela vida de cada um dos irmãos que está nos assistindo, Deus. Senhor, que o Senhor possa completar a obra, Espírito Santo, na vida do nosso irmão Júnior. Senhor Jesus, supre todas as suas necessidades, Senhor. Senhor, guarda cada um que está ouvindo esse testemunho nesse momento. Essa pessoa, Senhor, que precisa ter um encontro contigo, Deus. Que o Senhor venha, ó Pai querido, de encontro com ele agora, nesse momento, através desse testemunho, através desse vídeo. Essa pessoa que está me escutando, Deus, nesse momento, pela TV, pelo celular, pelo carro, e onde ela estiver nesse momento, o Espírito Santo vai de encontro com ela, Senhor. Convença ela do pecado, Senhor Jesus Cristo. Conduza ela, ó Pai querido, a um caminho de alegria, de felicidade, que só podemos encontrar na Tua presença, ó Pai querido. Em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Pai. Eu te agradeço por esse podcast, te agradeço por esse ambiente, te agradeço pela vida do nosso irmão Júnior, Pai, da sua esposa, da Tua família. Deus querido, complete a obra na vida dele, ó Pai. E isso é o que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Obrigado por mais um podcast, obrigado por mais um testemunho, Deus. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e te agradeço. Obrigado. Amém, Jesus. Amém. Meu irmão, eu agradeço mais uma vez sua presença aqui, viu? E para você que ficou até aqui assistindo, eu quero convidar você a agradecer, que você que ficou aqui até o final, né? E te convidar a ser membro do canal do Crente Podcast. Quem é membro tem acesso aí antecipado aos testemunhos que serão postados ainda aqui no canal, e teremos futuramente aí vídeos exclusivos para vocês. Então eu peço a vocês aí, se seja membro do canal, e quero agradecer a você que já é membro também do canal. E que Deus abençoe vocês, a sua vida.
em nome de Jesus. E curte aí, comente, compartilhe, se inscreva, porque tem vários testemunhos ainda que nós vamos lançar aí, e você que vai edificar a tua vida, e você não pode perder. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe, e até o próximo episódio. Se Jesus não voltar, estaremos aqui de volta novamente. Deus abençoe.